nós começamos aqui mais uma edição desse nosso podcast Elas Criam Mundos, e hoje eu tenho um prazer muito grande de receber uma amiga e uma grande profissional jornalista, um rostinho conhecido por muita gente aqui no Vale do São Francisco, mas como nós não sabemos onde esse podcast vai chegar, Spotify, YouTube e tal, vou apresentar oficialmente minha amiga Leciane Lima, nossa Leca, né, da TV Grande Rio. E eu tenho um prazer muito grande de receber você hoje aqui para a gente contar um pouquinho, um fragmento da sua história. Leca, seja muito bem-vinda. Flavinha, muito obrigada pelo convite. Quero lhe dizer que me sinto honrada de fazer parte de um espaço tão lindo. Elas criam mundos. Que nome lindo e perfeito, um lugar de acolhimento, mas um lugar de histórias reais, feito por mulheres reais. Então, me sinto extremamente honrada por fazer parte desse momento também da sua vida. Que bom. Imagina, esse aqui é um espaço nosso, meu, seu e de todas as mulheres que estão aí conosco e que vão ouvir, né, essa nossa conversa. Esse nosso bate-papo informal não tem roteiro. Eu costumo dizer que é um bate-papo, como se tivesse eu e você, só que a gente está produzindo esse conteúdo para inspirar e ajudar outras mulheres que, por acaso, estejam aí sozinhas, precisando de uma referência, de se conectar com essa energia feminina, essa energia criadora que nós temos. Esse espaço de fala, de conexão. Esse podcast Elas Criam Mundos foi criado exatamente para isso, para que outras mulheres se inspirem e se conectem com a gente. E por trás de toda grande profissional, por trás de uma grande empreendedora, existe uma grande mulher. Então, é nesse momento e é nesse aspecto que eu quero bater esse papo com você. Leca, a primeira pergunta que eu faço a todas as mulheres que sentam nessa cadeira é: Leca, em que mundo você vive? Flavinha, eu vivo num mundo otimista, né? Eu já enfrentei inúmeros desafios na minha vida e eu sempre gosto de olhar para o lado otimista da coisa, e eu aprendi isso com a dor. Nem sempre eu fui essa mulher que está aqui hoje sentada. Eu acredito muito que a gente vem para esse mundo com as oportunidades de aprender com as situações que a vida nos apresenta. E inúmeras situações se apresentaram em minha vida. Então, eu busquei realmente me transformar e ser essa mulher que acredita no otimismo. Eu sou sempre do otimismo, hoje, né? Então, quando você me pergunta em que mundo você vive, eu vivo num mundo esperançosa por dias melhores. A gente tem enfrentado inúmeros desafios, né? O mundo está de cabeça para o ar, mas a gente pode escolher, a gente pode fazer escolhas pelas coisas boas. Então, eu sou muito assim desse mundo do otimismo. Coisa boa. Você frisou bem a palavra assim, eu sou muito otimista hoje. E antes, o que era que faltava para a Leca ser essa mulher positiva, determinada? Por que eu estou perguntando? Porque por trás aí dessa telinha deve ter muitas mulheres que ainda não estão nesse ponto. Então, onde você estava e como você construiu essa pessoa que você é hoje, eu acho que isso é o mais importante da gente ser. Qual foi essa jornada que você percorreu até a Leca de antes e a Leca de hoje? Então, Flavinha, eu falei agora há pouco que eu aprendi muito com a dor. E eu acho que todo mundo tem divisores de águas em suas vidas. E o meu maior divisor de águas foi realmente o câncer, né? Uma doença que, além de ser um desafio de saúde, foi também um potencial transformador na minha vida, que me trouxe uma visão de mundo completamente diferente da que eu conseguia vislumbrar. Então, depois do câncer, eu realmente me tornei uma pessoa melhor, uma mulher mais forte, uma mulher que me sinto hoje capaz de mudar situações de uma forma mais sensata
Eu era muito ranzinza, reclamava de tudo. Então, para mim, tudo estava ruim. Eu sempre vivia reclamando da vida, Isso faz chateada. quanto tempo, Leca? Isso faz mais ou menos uns 6 anos, né? Eu recebi o meu diagnóstico em 2018 e antes da doença eu era uma mulher e depois que eu terminei todo o meu tratamento que eu passei pelo deserto, eu me transformei em uma outra mulher. Então eu me lembro bem como eu era ranzinza, como eu reclamava da vida, quanto eu potencializava os meus problemas. As coisas aconteciam de forma simples e eu olhava para aquele problema e eu enxergava uma tempestade imensa. E hoje não mais. Hoje eu já entendo que é preciso a gente focar no que a gente pode controlar, né? Que é possível você passar por situações e quando você não consegue passar por situações, aquilo ali por si só já está remediado, então você joga para o universo e pede ajuda a Deus. Então, Flavinha, eu acredito muito em situações que vêm para trazer lições, para nos ensinar. E o câncer foi um grande professor na minha vida. Foi um momento de muita dor, mas principalmente um momento de muita transformação. Perfeito. Eu já ouvi, Leca, uma frase que eu acho fantástica, que não sei quem disse, tá? Mas eu acho incrível esse raciocínio que você tem vários problemas na vida, você acha que tem vários problemas na vida até você ter um problema de saúde e você perceber que você só tem um. Na verdade, todo o resto fica ali submerso, né? Você vê que, poxa, é tudo pequeno, porque saúde... Gente, se você tem tudo, mas você não tem saúde, quantos players aí a gente conhece, né? Que tem muito dinheiro e nem esse dinheiro todo consegue, né, transformar a vida dele. Então, não é sobre isso. É realmente sobre o que é primordial, primário na vida da gente. Quando a gente vê a nossa vida em risco. Mas em que momento, depois que você passou por tudo isso, que você consultou a sua consciência? Nós temos várias de nós dentro de nós, né? Eu costumo dizer isso também, tem várias Flávias dentro de mim. E aí eu vou recebendo conselhos de uma, de outra, de uma, de outra. Em que momento depois que você passou por isso tudo, você disse assim, não, agora eu vou recomeçar e vou me reconstruir de uma maneira diferente. Até aqui eu fui essa pessoa, daqui para frente eu serei outra. Por que eu pergunto? Porque eu conheci a Leca de antes através da TV e tal, já vi você apresentando o jornal. Mas aí depois surgiu a Leca, que cuida da própria saúde, a Leca, que faz exercício físico, que toma seus suplementos, que mostra isso nas redes sociais, que também ajuda outras mulheres. Em que momento você disse assim, não, agora sou eu que mando no jogo? Como é que foi isso? Flavinha, eu recebi um convite. Assim que eu finalizei o meu tratamento para fazer parte de um curso sobre mentalidade, né? Foi aí que deu start no processo de autoconhecimento. Uma amiga minha, terapeuta, né, que me acompanha, inclusive até hoje, psicoterapeuta, chamada Kátia Tomoko, ela me fez um convite para participar de um curso que ia reunir mulheres para falar sobre mentalidade, para falar sobre cura, para falar sobre processos. E foi ali que eu dei o meu start nesse processo de autoconhecimento, que tudo mudou, que a minha visão mudou, do quanto a gente é poderosa, do quanto a nossa mentalidade pode mudar o percurso que a gente tem para fazer nessa vida. Então, a partir daquele momento que eu comecei a ter contato, né, com esse universo, um universo também holístico, eu pude entender várias coisas e pude realmente transformar a minha realidade a partir desse momento. Perfeito. E me diga uma coisa, durante essa sua jornada, aí como pessoa, como mulher, como jornalista, tem algum momento assim da sua vida
independente do câncer, algum momento assim, que esse eu acho que foi o momento mais impactante da sua história, que você mais realmente precisou reunir forças, assim. Mas em que momento da sua vida, da sua jornada, você teve um desafio assim que quase te paralisou? Exceto esse. Porque a gente vai recebendo nãos do mundo. Sim. Né? Então, eu sempre digo, existem mulheres que param por causa de alguma coisa que aconteceu. Existem mulheres que vão apesar do que aconteceu. Então, um momento marcante da tua vida que você lembre, que você diga assim, eu quase parei nesse momento também. Eu quase deixei meus sonhos de lado, eu quase deixei de realizar coisas. Teve algum momento assim que você lembra? Sim, Flavinha, você falou aí em sonhos. E eu tinha um grande sonho, que era trabalhar com livros, com produzir escrita criativa, né? E eu pude realizar esse sonho por um período da minha vida. Eu pude ajudar muitas pessoas, eu atuei como mentora para a escrita criativa, eu pude ajudar na coordenação de várias obras de coautoria coletiva, então foi um momento muito feliz, mas não foi com as pessoas certas. Então, o meu sonho, simplesmente, ele foi desfeito por conta de companhias erradas. Entendi. Mas foi um período de muito aprendizado, foi um período de muito crescimento e eu sou grata a tudo isso. Aprendi muito, foram muitas lições, apesar dessa frustração, desse sonho que foi quebrado ali naquele momento, e aquilo literalmente me paralisou, me adoeceu, mas eu caí e entendi que eu precisava levantar e recomeçar, porque ali não parava, não cessava a minha vontade, o meu desejo de crescer como empreendedora, como mentora, como mulher de grande potência que pode ajudar outras pessoas dentro desse processo de escrita criativa, que é algo que eu amo fazer, que eu gosto muito. Então, eu me levantei e surgi mais forte. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente recomeçar, a gente pode reformular, né, refazer a rota e reiniciar todos esses processos. Não que agora seja o momento ideal para isso, mas eu penso nisso para o futuro. Eu já ia perguntar, então, esse seu sonho, ele está na gaveta, mas qualquer hora dessas você abre essa gaveta aí para realizar. Você sabe que grandes players assim, do mercado, né, Steve Jobs, muitos deles se conectaram com pessoas erradas no começo, né? Então, até você se conectar com a energia certa, você vai se conectando com outras energias até você plugar na energia que realmente soma a sua energia com a de outra pessoa que também quer. E as coisas acontecem, né? E vejam quem são esses caras hoje. Sim. Então, tudo realmente é aprendizado. E todos nós empreendedores, inclusive eu, tive esses meus momentos, sabe, de me conectar com pessoas que eu achava que iriam somar, mas sabe que tem aquelas pessoas que a gente acha que vai somar e, na verdade, ela tira de nós uma espécie de energia. Né? E a gente vai aprendendo. Né? A gente vai aprendendo, vai se lapidando e vai se forjando uma mulher mais forte, uma empresária mais forte, uma mãe mais forte, né? Uma pessoa para a sociedade mais forte. Mas se você pudesse, Leca, assim, hoje, no momento que você está hoje, olhar para a Leca, se fosse possível, né? Seria tão bom. Mas vamos imaginar, se você pudesse olhar assim, para a Leca de 5 anos atrás ou 10 anos atrás, escolha o período. E dar um conselho para ela. Que conselho você daria? Coisas que você sabe hoje que naquela época você não sabia. Poxa, Leca, vai por aqui para você não fazer, né, esse tipo de coisa ou não se conectar com determinada pessoa. E quando eu faço esse exercício comigo, às vezes eu disse, meu Deus, como eu queria ter há 10 anos atrás a cabeça e a experiência que eu tenho hoje. E quando eu estou atendendo alguma mulher, né, você sabe que eu sou parapsicóloga, muita gente não sabe disso, né? Mas nas sessões de parapsicologia,
eu sempre oriento a essa mulher que ela converse com a criança que ela mesma é, com 10 anos de idade, que aconselhe, que acolha, que nunca deixe essa criança de 10 anos de idade dormir para sempre. Né? Eu me considero essa criança de 10 anos, a gente vai desenvolvendo papéis e essa criança ela começa a ser sufocada por todas as demandas que a gente tem na vida. Mas não vamos para a criança, não. Vamos falar assim, a Leca de 5, 10 anos atrás. O que você poderia dizer para ela, ou acolhê-la, ou de alguma maneira? O conselho que eu diria para a Leca de 10 anos atrás é que ela cerre seus ouvidos e escute sua voz superior interna, o seu sagrado, porque você tem grande potencial e mesmo que as vozes externas digam que você não é capaz, que você é ruim, que você não é boa comunicadora, isso são inverdades e você, na verdade, é uma referência, vai se tornar uma referência, né? Porque naquela época não era, e que você é capaz, sim, de superar as dificuldades, os desafios, e que você tem muita gente que torce por você. Então, esteja próximo a essas pessoas que querem te ver crescer e não as que querem te puxar para baixo. Perfeito. Era uma coisa que eu ia comentar também. A ambiência. Sim. Onde nós estamos, gente? Olha, vocês que estão ouvindo a gente aí, vendo, perceba o seguinte, se você está junto com 5 pessoas que querem crescer, que querem mais da vida, você provavelmente será a 6ª pessoa. Se você está conectada com pessoas que não querem muito da vida, que tudo está bom, ou que espera muito, que você não cria o seu mundo, que você não cria, que você não move a sua energia, provavelmente você será uma delas também, sabe? Então, o ambiente que você vive hoje, quando você olha assim o seu ambiente, diga, eu estou conectada com pessoas que realmente querem a mesma coisa que eu, você tem buscado esses locais, essas pessoas, porque eu vejo que você está sempre em movimento, né? Você tem um nome forte, uma marca, você é uma marca forte, né? Eu já lhe disse isso, você tem um nome de peso, você influencia mulheres, você inspira mulheres. Então, hoje você acha que você está no seu espaço realmente de crescimento, ou você acha, não, tá bom, mas pode melhorar? O que você acha? Tá bom, mas pode melhorar. Acredito muito, né, naquele ditado, aves da mesma plumagem voam juntas. Então, eu acredito muito nessa conexão de você realmente buscar a pessoa que está um passo à frente, pegar, segurar na mão dessa pessoa e tentar caminhar no mesmo compasso. Eu acredito muito nesse processo de aprendizado, né? A gente já conversou sobre isso, da gente olhar para quem está realmente um passo à frente e dizer, poxa, eu quero chegar lá também, vou beber nessa fonte. Então, eu acho que nós, mulheres, a gente precisa mesmo somar forças e se conectar a pessoas que vão somar na vida da gente, não simplesmente parar ali e ficar na inércia. A gente precisa crescer. E, Flavinha, e tudo isso eu acho que a gente tem motivos para buscar esse crescimento, essas transformações. E dentro desse contexto, eu queria trazer um pouco também da questão da maternidade, claro. Porque eu acredito que foi um outro grande divisor de águas na minha vida. A partir da minha filha, porque ela salvou a minha vida, a gestação, a gravidez foi o que me fez despertar para a doença, né? Porque era um câncer que estava escondido dentro da tíbia e eu não ia saber porque estava muito bem protegido, com a musculatura fortalecida naquela época, e Deus permitiu que eu engravidasse de Laura para começar a sentir dor, para meu organismo começar a falar. E foi no momento certo, tudo muito bem desenhado e tudo muito perfeito, e eu entendi que a maternidade tem esse poder de transformação na minha vida, e a partir do momento que eu me tornei mãe, eu me tornei também uma mulher mais forte. É o maior amor do mundo. Então, é o meu maior motivo para crescer, para
buscar melhorias na minha vida como mulher, como profissional, como empreendedora, é justamente Maria Laura. O nome do meu motivo é esse, é Maria Laura. Ela está com quantos anos? Tem 8 anos hoje, 8 anos. Que lindo, é o maior amor do mundo, gente. É interessante que a gente engravidou, né? Eu e você com a mesma idade. E eu já disse essa frase, inclusive, que você falou, já disse nas redes sociais no Dia das Mães, no Instagram da Humanas. Eu digo que a minha filha me salvou de mim. Olha. Né? Não foi um câncer, mas era uma desesperança, uma falta de porquê na vida, sabe? Foi na época que eu engravidei, foi na mesma época que eu conheci a doutrina espírita, que eu me conectei com essa doutrina, que muitas dúvidas que eu tinha foram respondidas, sabe? E a todas as mulheres que ainda querem ser mãe ou que são mães recentes, né? Eu sempre digo para elas assim, é o amor que é o mais próximo do que Deus quer que a gente sinta um pelo outro, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que o amor que a gente tem por um filho é o amor mais perfeito e mais puro que a gente consegue chegar, porque por eles a gente daria a nossa vida, né? Por eles a gente abria mão da nossa vida, que, de certa forma, em algum grau, a gente abre mesmo. Abre. Né? Porque no início da maternidade, a gente é mãe 100%. Né? A gente se doa 100% para os nossos filhos. E acaba ficando em segundo plano. E o motivo pelo qual muitas vezes a gente se resgata, a gente se reinventa e a gente recomeça, é realmente, né, os nossos filhos. Então, é muito importante falar sobre maternidade, porque é um dos papéis das mulheres que empreendem, das mulheres que são excelentes profissionais. Isso é um complemento. A gente começa a ver o mundo diferente. Completamente diferente. E aí eu me lembro, Flavinha, de Laurinha bebê, e eu já envolvida em alguns negócios, né, porque quem é empreendedora sempre está testando o que é que vai dar certo comigo. E eu lembro de precisar sair para empreender e colocar ela no bebê conforto, colocar dentro do carro e, vamos lá. E Laura comigo, indo para todos esses processos, para capacitação, para cursos, para visitar clientes. Então, é isso, é você entender que é possível, né, você adaptar ali a sua vida ao seu sonho. Então, assim, eu agradeço demais a minha filha, porque ela me ensina todos os dias. Mesmo com 8 anos, eu aprendo muito com ela. E a maternidade é isso mesmo, é um processo de aprendizado eterno. A gente não para, né? A gente vai crescendo e vai evoluindo junto com eles. Ela, nessa idade que ela está de 8 anos, ainda existe alguma coisa assim que ela te cobra, que ela quer um tempo com você e que você, por acaso, assim, com todos esses papéis que você desenvolve, você ainda não consegue dar? Porque a gente sabe, né, que os 100% a gente não vai conseguir, mas existem momentos de qualidade que a gente pode ter que pode suprir muita coisa. Sim, a gente tem muitos momentos de qualidade, mas ela me cobra muito, assim, a presença. Ela fala, eu vou falar com o seu chefe lá na TV, você tem que ter uma folga para ficar com sua filha. Principalmente final de semana, às vezes eu estou de plantão e tudo. E engraçado é que mesmo de plantão eu saio da TV, vou levar na catequese, aí pego na catequese de volta, ela fica comigo o resto do plantão. Então ela acompanha o processo de construção de jornal, acompanha o jornal ao vivo. Então eu acho até legal isso, ela vivenciar e entender como é o meu trabalho, o que eu faço. Então a gente também tem essa oportunidade de estar junto mesmo no horário que eu estou trabalhando, porque o sábado é mais tranquilo, lá são poucos profissionais no sábado, então dá para levar, dá para fazer, né, esse ajuste aí. E é bacana ter ela lá comigo e tudo, então é interessante, mas ela vai e vem, ela vem com essa. Eu vou falar com o seu chefe para você ter uma folga. Muito interessante como eles tem uma percepção diferente, né, do que é responsabilidade, do que é trabalho, e aos poucos ela vai entendendo.
Perfeito. E tem alguma coisa assim que vocês sonham juntas, por exemplo? Assim, quando vocês param para ter esse tempo de qualidade. Eu faço muito isso com minha filha. Porque como a gente tem as ausências, né? Não tem Sim. como, né? Todas as mulheres que estão aí nos assistindo e nos ouvindo sabem que os 100% não dá, mas do que a gente pode dar, a gente dá os 100%. Eu tenho alguns papos com minha filha, que quando vem essas cobranças, né, a gente faz planos para o Sim. futuro. Então a gente começa a sonhar junto. Oh, você não quer, sei lá, ir para Disney quando você tiver tantos anos? A mamãe tem que trabalhar por conta disso. Isso. Você não quer? Pronto, eu tenho que construir hoje para poder lhe dar amanhã. Vocês têm esses papos assim É de nessa linha as nossas conversas, exatamente assim, né? A gente planeja muito de fazer viagens juntas e ela tem sonho, né? Ah, eu quero conhecer a neve, ah, eu quero ir para Disney. Então, tem essas ideias, né? Então, a gente conversa sobre isso, sim. A gente fala, quando vai ver que ela me cobra, fala, mas a mamãe está trabalhando hoje porque a mamãe quer construir um futuro que a gente possa ter mais momentos, que a gente possa fazer as viagens que a gente sonha juntas e tudo. Ela, entendi, mamãe, e tal. Vai vir, ela cobra e a gente tem, sim, esse papo, e aí ela entende, e a gente sonha junto, e o que eu espero é poder realizar isso um dia. E vai. E nesse mundo que você vive hoje, o que é inegociável para você? Nesse seu mundo de maternidade, nesse seu mundo de profissional, da Leca pessoa, da Leca essência, o que foi que você aprendeu nessa sua jornada que você diz assim, não, isso eu não negocio. Qual é aquele valor ou qual é aquele momento do dia, que é aquilo que você diz assim, não, isso tem que caber na minha rotina, ou isso é um valor que eu não negocio, que não dá para negociar esse valor ou esse meu momento. O que seria? Flavinha, hoje, assim, o que eu não negocio é a questão da minha saúde, porque por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, eu priorizo muito. Então, o meu momento do meu treino, ele para mim é sagrado. Eu organizo toda a minha agenda, eu mudo tudo, mas o momento do meu treino eu preciso ter, porque ali é um combustível para mim. E eu estou muito feliz porque agora eu vou para o treino e Laura está indo comigo, porque ela que maravilha. começou a ter interesse pelo esporte que eu pratico, que é o CrossFit, e agora ela treina junto comigo. Então, estou imensamente feliz de poder estar fazendo esse momento do meu treino, que é um momento sagrado para mim, e vendo Laura também aprendendo, né, dando os primeiros passos dela ali dentro do esporte. Então, é um valor que eu não negocio, é a minha prioridade, é a saúde. Perfeito. Sabe uma dúvida que eu tenho, que eu ainda estou nessa construção, né? Ainda não é sagrado para mim. Eu ainda escuto as vozes da minha cabeça que dizem assim, não vai não. Vai descansar, tu está tão cansado. Eu estou ainda ouvindo essas vozes. Como foi que você fez para construir esse prazer? Porque no início não é prazeroso. Vamos combinar, a mulherada que está aí assistindo, no início a gente vai porque vai, tem que ir, né? Quem quer mais músculo, mais saúde, principalmente meu caso. Por que eu quero saúde? Porque eu preciso viajar muito sozinha ainda, né? Então eu já estou nesse momento de pensar, poxa, se eu não me priorizar agora, eu não vou ter a memória muscular, eu não vou ter condições, daqui a pouco eu não consigo mais nem empurrar uma mala se eu não me cuidar agora. Tem que construir essa memória. E também por conta do sobrepeso, né? Eu venho nessa jornada desde criança, que eu venho nessa luta constante. Cada um tem um gatilho na vida, né? O meu é comida, viu? Vou logo dizendo para vocês que é lá que eu me puno. Porque é lá que eu tenho é como se fosse um benefício, sabe? De qualquer coisa que acontece, eu não posso nem comer na hora da dieta, né? Eu não posso nem comer, não, vou me dar esse privilégio. Então, isso é uma coisa que vem desde criança e que, num dado momento da minha vida, eu consegui ter esse prazer. Mas aí veio a pandemia e nos colocou todos dentro de casa e eu desconstruí isso. Só que tem muitas mulheres que podem estar nos assistindo agora que também estão nesse momento de reconstruir essa vontade, esse momento que é inegociável para elas.
Como é que faz? De onde é que tira forças para... Flavinha, eu venho de uma construção em relação a essa questão da minha saúde, de altos e baixos. Quando eu entrei na TV em 2008, eu estava magrinha, com corpo legal, ok, ideal para minha altura, né? E comecei a ganhar peso, muito peso, muito peso, muito peso, muito peso. Aí entrei no projeto, perdi, eliminei todo o peso, fiquei muito bem fisicamente, com peso ideal para a altura, praticando muitas atividades físicas. Eu corria nessa época, que foi bem próxima à época que eu engravidei de Laura. Quando eu recebi a notícia da gravidez, em 2016, a ginecologista pediu para que eu parasse de fazer esportes de alta intensidade e ficasse só no Pilates e na hidro. E aí ganhei peso novamente na gestação. Foi quando eu comecei a sentir as dores na perna, né, durante a gestação. E quando Laura nasceu, na sequência, quando Laura estava com 1 ano, veio o diagnóstico fechado do câncer, o tratamento, né, que foi também muito puxado, e eu ganhei muito peso. Depois do tratamento, meu metabolismo simplesmente estacionou e eu não conseguia eliminar peso de forma nenhuma, e eu não estava bem, eu não me sentia bem naquela casa, né? Eu já escutei de vários mentores que a gordura é como se fosse uma capa que vai protegendo a gente de várias situações. A gente vai se escondendo ali dentro daquela gordura, das dores, né? Dos problemas e tudo, e a gente acaba criando essa capa. E como se livrar dessa capa? Então, eu fui buscar caminhos para sair daquela capa, porque eu não me sentia, eu não me via dentro daquela capa. Não se reconhece, não né? me reconhecia se olha no espelho mais, exatamente. Então, eu me sentia muito mal com o peso que eu estava, e foi quando toda a equipe multidisciplinar que me acompanha, né, chegou a essa decisão pela cirurgia metabólica, pela cirurgia bariátrica. E eu, ok, vamos lá, vamos tentar, mesmo com medo de não dar certo, porque, como eu disse, não escute as vozes externas, cerre seus ouvidos e escute o que o seu coração fala, o que sua mente determina. Então, muita gente, não, porque muita gente não deu certo, não sei o quê, muita gente não perdeu peso. Sempre as vozes do negativo, isso, né? Não pensa se der certo, só pensa se der errado. Isso, então eu nem liguei, fui em frente, a cirurgia foi um sucesso, então deu tudo certo, e foi quando eu tomei ainda mais gosto, porque sempre gostei de praticar atividade física, mas você leve é outra história. É outra história, você evolui muito. E os elogios vão chegando. Os elogios vão chegando, a autoestima, né? Eu encontrava com você, eu dizia, menina, mas tu tá bonita. E a gente vai ouvindo essas coisas. Eu costumo dizer assim, Leca, que no dia que eu não tô legal, é o dia que eu mais me arrumo. Porque eu tenho que confundir o inimigo. Adoro isso. Quando ele pensa que vai me derrubar, eu digo, peraí. Me arrumo toda, me perfumo. Por quê? Porque as pessoas vão me elogiar. E com esse elogio eu vou alimentando o meu dia, sabe? Eu acho isso extraordinário. A gente precisa dessa... A mulher, a energia feminina, precisa dessa segurança. Sim. De pisar no chão com firmeza, de olhar para o espelho e gostar do que vê. Mas muitas vezes a gente não tem essa força. Eu lembrei da palavra, eu queria dizer assim, é como se fosse uma recompensa. Uma recompensa. Né? Comer é como se fosse uma recompensa de alguma coisa ruim que você viveu. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque tem muitas mulheres que estão nesse momento vivendo esse duelo, né, com medo de fazer uma cirurgia bariátrica ou sem coragem para levantar da cama e se priorizar nesse momento. Tudo vem na frente dela, ela vem lá no fim da fila. Muitas histórias, né, as pessoas me contam muitas histórias assim, do que viveram, de momentos muito escuros da vida delas, que elas se apagaram. Né? E esse espaço é para isso, para a gente mostrar, olhe quem eu era e olhe como eu estou. Porque você hoje está maravilhosa. Do dia 1 que eu lhe conheci
Acho que esse é o melhor momento. Eu enxergo você desse jeito, sabe? Plena, segura, aberta para o mundo, sabe? Vivendo um recomeço, sabe? Quantas mulheres a gente tem que estão precisando ouvir isso, né? Porque ninguém é especial, nem Mulher Maravilha, nem nada. São mulheres que fazem, né? Exatamente, Tomam Flavinha. Decisões. Né? Flavinha, e ouvindo você falar tudo isso, eu quero dizer que eu também já estive nesse lugar da compulsão alimentar, de todo processo de sofrimento, descontar na comida. Mas é possível a gente virar o jogo, é possível a gente reprogramar a rota, né? Veio a cirurgia metabólica e veio também a minha força de vontade, porque a cirurgia metabólica ela não é um milagre, ela não vai fazer com que você fique linda, maravilhosa. Você vai precisar de foco, de disciplina, de compromisso com você. Então, Flavinha, eu acordo cedo, acordo 5 horas da manhã, eu tenho que preparar minha filha, eu tenho que deixar minha filha na escola, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que sair, eu tenho que dar conta da agenda da minha filha, extra escola, eu tenho que ir para a academia todos os dias, mesmo no dia que eu estou exausta. Eu digo, você vai, porque é um compromisso e você não quer mais voltar a ser aquela mulher que se olhava no espelho e que não ficava feliz quando se vestia. Hoje eu olho para mim e eu fico feliz. Então eu posso pegar a roupa que eu quero, vestir e me sentir bem. Não tem preço para isso. E quem tem que fazer tudo isso por você? É você mesma. Ninguém vai poder fazer essas coisas por você. Então, são escolhas que a gente faz na vida. E eu escolhi ficar bem comigo, me sentir bem e estar feliz. Então, tudo isso é resultado do compromisso que eu tenho comigo mesma. Eu olho para mim e digo, você vai, você está cansada, mas é tua obrigação. Então, você vai cansada mesmo. É isso, meninas. Estão vendo aí qual é o segredo? É fazer o que tem que ser feito. É aquela frase que a gente vê muito nas redes sociais, né? Tem que fazer o que ninguém vai poder fazer por você. Tem que se priorizar, porque quando vem os primeiros resultados, que sua autoestima começa a melhorar, eu ainda não estou no meu melhor momento, mas eu quero registrar aqui que eu estava 20 quilos mais gorda. Olha aí. Então, é muito grande para mim. Nossa, eu já começo a me olhar no espelho e digo, olha... Tá chegando a Flávia que eu quero. A Flávia de verdade tá chegando. Aqui eu era antes da pandemia, né? Amiga, eu tô com o corpo que eu tinha quando eu tinha 15 anos. Então, eu tô muito feliz. Leque, eu queria te agradecer. Eu sempre peço às minhas convidadas para dizer assim uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Mas você já acabou de dizer... lindamente, inclusive, assim, que a gente precisa se priorizar, que a gente precisa agir, que a gente precisa criar o mundo ideal para nós, né? Nós temos essa possibilidade, mas precisa sair força de algum lugar, precisa sair autoamor de algum lugar, autoajuda, autocuidado. Mas, para além do autocuidado, perceba que na história de Leca, ela disse, em um dado momento eu me conectei com uma terapeuta, né, com uma pessoa que me fez entender isso, isso e aquilo. Então, se você está sozinha, se você não tem força sozinha, procura alguém, procura ajuda, sabe? Não fica só. Não seja ilha, né? Faça uma ponte entre você e, sei lá, uma terapia, um médico, um tratamento. Muitas vezes é necessário, né, a gente caminhar junto. O exercício físico é terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico. E você pode unir o exercício físico a tratamentos médicos, a psicólogos. Gente, todo mundo precisa de um psicólogo. É um conjunto, né, Florinha? Eu conheço 3 psiquiatras e todas 3 têm a sua psicóloga. Porque ela disse, eu preciso de uma vez por semana conversar com alguém treinado para me ouvir. É importante a gente ter amigos e amigas para a gente tomar um café, bater um papo informal. Mas talvez não seja essa pessoa que você tenha que contar os seus segredos, as suas dores, né? Tenha alguém treinado, alguém de tua confiança para contar os teus problemas, as tuas dificuldades, e que essa pessoa
realmente, verdadeiramente queira te ajudar, tem o propósito de te ajudar. Alguns amigos têm, a gente se conecta com gente boa, mas nem todas são, né? Então, procure um lugar seguro, um ambiente seguro para você se conectar e contar suas coisas. Leca, eu quero muito lhe agradecer por você ter aceitado esse convite. Eu admiro você demais, você sabe disso, como mulher, como profissional, sabe? O futuro é seu, o presente é seu, o futuro é seu e você merece toda a alegria, toda a felicidade do mundo. E volte mais vezes para inspirar outras mulheres. Recebo tudo isso com muito amor, Flavinha. Eu que me sinto honrada. Muito obrigada por tudo. Imagina. Foi um prazer muito grande. Eu recebi aqui hoje minha amiga, jornalista, uma mulher extraordinária, Leciane Lima, conhecida aqui na nossa região como Leca Lima. É uma mulher que inspira outras mulheres, que tem uma história linda para contar. Hoje nós batemos um papo muito profundo, de grandes aprendizados, não só para mim, como para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo. E se você quiser se conectar com a gente, se quiser ouvir, assistir esse nosso podcast Elas Criam Mundos, fica ligado aí, se conecta com a gente.